E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre burocracia, que eu comentei lá no vídeo de democracia que eu fiz um tempinho atrás, que pode ser uma das disfunções da democracia, o excesso de burocratização. Então aqui eu vim explicar para vocês um pouco melhor o que vem a ser burocracia e quais são os seus princípios e quais são suas vantagens e as suas disfunções, né? Quais são as suas desvantagens. Então, se você não assistiu o vídeo de democracia, eu vou deixar linkado aqui no izinho para você ir lá assistir, que inclusive já tem uma playlist aqui no canal com vídeos de política, então vai lá assistir para você aprender um pouquinho mais sobre esse mundo de política, tá? Então, antes da gente começar, não se esquece de você ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, deixar um comentário aqui com sugestão de vídeos que você quer, né, sobre os temas de política que você quer aprender um pouco mais, e também de você curtir o vídeo, que ajuda muito aqui o canal, tá bom? Então vamos começar. Bom, eu decidi fazer esse vídeo sobre burocracia porque atualmente se instaurou, né, um negativismo quanto à burocracia, né? Quando a gente fala, o Estado burocrático, uma administração burocrática, a gente tem uma ideia muito negativa a respeito disso, né? É associado a uma coisa ruim. Mas a burocracia não é só isso, né? Claro, tem as suas disfunções, tem os seus problemas, os seus defeitos, né? Mas também tem muitas vantagens, como qualquer outro modelo administrativo, como qualquer outra teoria, tá? Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo e também porque a burocracia é um tema que eu estudo há muito tempo, inclusive é um tema que eu gosto muito e participa, né, da minha dissertação de mestrado, eu falo bastante sobre burocracia, então eu decidi falar sobre isso porque é um tema também que eu gosto bastante, tá? Então, antes da gente realmente dizer o que vem a ser a burocracia, quais são os seus princípios, quais são suas vantagens e desvantagens, né, que a gente chama essas desvantagens de disfunções, é importante a gente entender por que ela surge. Então, a burocracia, né, o termo burocracia, ele vai surgir lá em 1910, quando o capitalismo está bombando e tanto as empresas públicas e privadas, elas têm o conceito muito forte de eficiência, que é produzir mais com menos. Então, produzir mais com menos tempo, com menos recursos, e também já existia a divisão do trabalho, né? Então, cada pessoa produzia um pouquinho do trabalho. Se a gente pensar em uma empresa privada, cada um produzia uma etapa do produto. Numa empresa pública, né? Por exemplo, no Estado, a mesma coisa. Cada pessoa ia realizar uma etapa da tarefa, tá bom? Então, a gente considera que o pai da burocracia é Max Weber, que era um filósofo, economista e também sociólogo alemão. E aí ele vai desenvolver tanto o conceito ideal, o tipo ideal de burocracia, como também conceitualizar o que vem a ser burocracia. Então, burocracia, para Weber, era o exercício de poder em uma relação social por meio da dominação racional legal. O que é dominação racional legal? Segura um tiquinho que eu já te explico, tá? E poder, para Weber, então, era o exercício, né, a aplicação da sua vontade em uma relação social, tá? Então, o Weber, ele divide a dominação, né, esse exercício de poder, em 3 tipos de dominação, que é a tradicional, a carismática e a racional legal, que é essa da burocracia, tá? Mas eu vou te explicar as 3 para você entender direitinho a diferença delas, tá? Então, a dominação tradicional pode ser exemplificada de uma maneira muito fácil da gente entender como as monarquias, em que a população, elas obedecem àquela autoridade, elas reconhecem aquela pessoa como autoridade e são fiéis àquela autoridade, porque sempre foi assim, porque o poder está naquela família, sempre foi aquela família que esteve com o poder, então as pessoas têm fidelidade por causa da tradição, beleza? Já a dominação carismática, as pessoas vão ser obedientes àquela pessoa e considerar aquela pessoa como uma autoridade por conta das qualidades pessoais daquela pessoa. Então, a população vai se identificar com aquela pessoa, né? Tanto pelas qualidades quanto pelos princípios, pela filosofia de vida. Essas pessoas vão se identificar com essa pessoa, vão considerar ela como uma autoridade e vão ser obedientes e fiéis a essa autoridade. Então, a gente pode aqui exemplificar como, por exemplo, um presidente eleito. Então, as pessoas elegeram aquela pessoa porque elas se identificaram com ela de alguma maneira, seja por conta da sua filosofia de vida, seja por conta dos seus princípios. É preciso haver alguma conexão, alguma identificação da população com aquela pessoa, e aí, por conta disso, as pessoas vão ser fiéis e obedientes àquela pessoa, tá? Mas tanto essa dominação tradicional quanto a dominação carismática, elas são passageiras.
Porque quando aquela pessoa morrer, por exemplo, na dominação tradicional, quando a monarquia acabou, acabou a dominação tradicional. Quando acabar aquela linhagem, acabou a dominação tradicional. Na dominação carismática, a mesma coisa. Quando aquela pessoa que as pessoas se identificam morre, ou é deposta, ou ela é tirada do poder, acaba aquela dominação, né? Então, o Weber cita também a dominação racional legal, que é essa da burocracia que eu falei, em que você tem fidelidade e obediência, você presta obediência não à pessoa que está ali representando, mas sim às regras e às normas, né? Então, essa dominação racional legal, Weber considera que é a dominação mais constante, né? Então, porque pode mudar o representante, pode mudar o chefe, se a gente pensar em uma organização privada, ou o representante, né, em uma organização pública, que a dominação permanece, a fidelidade continua intacta, porque não se obedece mais, a sua fidelidade, a sua obediência não é mais às pessoas, e sim às normas, às leis, às regras, tá bom? Tendo tudo isso já na cabeça, esses 3 tipos de dominação, e tendo consciência de que a burocracia ela é baseada na dominação racional legal, o Weber também diz que a burocracia ela é sustentada por 3 pilares, que são os princípios de formalidade, profissionalismo e impessoalidade. Então vamos destrinchar cada um desses 3 agora, tá? Então a formalidade ela diz que dentro de organizações, tanto públicas quanto privadas, existem normas e regras. Então as autoridades que antigamente na dominação tradicional e na dominação carismática eram pessoas, aqui na burocracia, né, as autoridades são as regras, são as leis, são as normas das organizações. Então, se a gente pensa em uma organização privada, são as regras, né, as normas da organização. Se a gente pensa no Estado, são as leis, a Constituição, tá bom? Então, a gente já sabe pelo princípio da formalidade que a autoridade, a obediência, né, são as regras, as normas e as leis das organizações. Então, o princípio da impessoalidade vem dizer que independe de quem está ocupando o cargo, né? Porque se a obediência é a regra e a norma, não interessa quem está ocupando aquele cargo. Aquela pessoa pode ir embora e vir outra pessoa ocupar aquele cargo, que não tem problema, continua tudo igual, porque a obediência não é a pessoa que ocupa o cargo, e sim as normas, tá? E o princípio do profissionalismo vem para dizer que as pessoas que ocupam os cargos são pessoas de carreiras, né? São pessoas que são merecedoras de estarem ali naquele cargo, né? Não é o clientelismo, que eu indico alguém e aí a pessoa vai lá e ocupa aquele cargo. Não, são pessoas que merecem estar naqueles cargos porque elas são boas no que elas fazem, elas sabem o que elas fazem, elas são especializadas naquela área, então elas merecem ocupar aquele cargo, tá? Então estes são os 3 pilares da burocracia, né? Formalidade, impessoalidade e profissionalismo. E o tipo de dominação que é realizado na burocracia é a dominação racional legal. Beleza? Então vamos continuar. Bom, dito tudo isso, quando a gente fala sobre burocracia, como eu falei no começo desse vídeo, a gente tem uma ideia muito negativa sobre burocracia, né? Quando a gente pensa em burocracia, a gente já pensa em todas as suas disfunções, né? Que são as desvantagens. Mas a burocracia também traz muitas vantagens, muitos benefícios para as organizações públicas e privadas. Então eu vou citar aqui para vocês tanto os seus benefícios quanto as suas disfunções para vocês saberem e poderem pensar aí o que vocês acham a respeito da burocracia, tá? Então, como vantagem, a gente tem a impessoalidade, que eu falei agora nos princípios, né? Que independe de quem está ocupando o cargo, a organização continuará intacta, porque a obediência não é a pessoa e sim as normas. A gente tem, então, essa lógica científica, né? Que a obediência são as normas e as regras. A gente tem o caráter formal, né? Então, que tem muita documentação, a gente percebe isso muito fácil, né? Qualquer organização que a gente vai tem um monte de formulário pra gente preencher, o pessoal tem que tirar xerox e tal. E isso é bom porque garante essa continuidade da organização, independendo, né, da pessoa que ocupa aquele cargo, pode trocar que não tem problema, tá tudo documentado. Inclusive os direitos e deveres dos funcionários, né, dos ocupantes dessa organização também estão documentados, então se tem essa previsibilidade, né, tanto para o funcionário quanto para a organização, né, se sabe exatamente o que vai acontecer, quais são as etapas necessárias para determinada coisa acontecer. Também se tem
a quebra desse ciclo de clientelismo, né? Então as pessoas não são ocupantes mais de um cargo porque elas foram indicadas ou porque é minha amiga e eu gosto daquela pessoa e eu coloquei ela naquele cargo. Então se inicia um ciclo de meritocracia, então as pessoas que ocupam aquele cargo, elas estão ali porque elas merecem, porque elas são boas no que elas fazem, porque elas são especializadas no que elas fazem. A gente também tem a hierarquia muito bem definida, né? Tudo é muito bem definido, tudo é muito detalhado. Então, a hierarquia é muito detalhada. Quem é esse, quem é aquele na hierarquia? O que eu preciso fazer para subir de nível na hierarquia? Então, é tudo muito detalhado. Então, essas são algumas das vantagens da burocracia e eu achei muito interessante que até na nossa Constituição tem alguns dos princípios da burocracia, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, que é no artigo 37. Eu vou ler aqui para vocês, ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então a gente tem aqui a legalidade, né, que são as normas, obediência às normas, e a impessoalidade, que independe de quem está ocupando aquele cargo. A obediência são as regras e as normas, aqui no caso a obediência à Constituição. Mas eu falei aqui de todos os benefícios, de todas as coisas boas da burocracia. Também não posso deixar de trazer aqui todas as disfunções, né? Todas as coisas ruins que a burocracia pode trazer, né? Bom, então como disfunção, né, como desvantagem da burocracia, não é muito difícil da gente pensar, né? Tem esse excesso do papelório, né, esse excesso de documentação, né, que tudo é muito documentado, então tem muito papel, tem muito documento, isso é muito fácil da gente perceber quando a gente vai em qualquer organização, né, tanto pública como privada. Lá, você chega lá, é super difícil deles acharem o seu documento, demora, porque daí tem um monte de papel para procurar. Tem também a resistência à mudança e o desestímulo à inovação, né? Então as pessoas ficam muito rígidas nas regras, elas ficam muito presas nas regras, então elas não querem mudar, sabe? Daí ficam meio desestimuladas e aí fica do jeito que tá mesmo. Então, uma pessoa que leva lá talvez um modelo novo, uma inovação, né? E aí tem esse desestímulo. Tem um apego muito grande às normas e às regras, né? Seja por medo de penalização, se você descumprir alguma regra, mas as pessoas ficam muito obcecadas pelas regras e pelas normas, né? E a gente também tem o sofrimento psíquico e o individualismo, né? Que eles também eram presentes nos outros modelos administrativos, né? Que vieram antes da burocracia. Porque o conceito de eficiência e o conceito de divisão de trabalho também existem na burocracia, como existiam nos outros modelos, por isso que sofrimento psíquico e individualismo também fazem parte da burocracia como dos outros modelos, mas eles são reforçados aqui por conta da meritocracia, né? Então, pela própria pessoa ser responsável por seu crescimento e desenvolvimento na organização, né, pelo seu crescimento hierárquico na organização, a pessoa fica tão obcecada por isso de crescer, desenvolver na organização, que pode gerar esse sofrimento psíquico e esse individualismo, né? A pessoa ficar tão ali focada no seu crescimento individual que esquece do trabalho como um todo, esquece que existe uma vida social, né? Uma vida pessoal fora do trabalho. As pessoas passam a se tornar máquinas produtivas de trabalho para realmente conseguir produzir mais e com isso crescer no trabalho. Então, a gente tem essas questões psíquicas e de individualismo aqui como problemas da burocracia, tá? Então, percebendo todas essas disfunções, né, da burocracia que eu acabei de comentar com vocês, todas essas desvantagens da burocracia, hoje já existe um modelo pós-burocrático, né, que ele vai respeitar esse princípio de garantir o resultado, né, esse princípio de eficiência, vai buscar aperfeiçoar a gestão pública, as organizações públicas, mas ele vai tentar resolver esses problemas que a burocracia traz. E aí, isso é assunto para um outro vídeo. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre o modelo pós-burocrático, vocês escrevam aqui nos comentários, que daí eu preparo um vídeo bem legal sobre as organizações pós-burocráticas, o modelo pós-burocrático, tá? Então, pra gente terminar, a burocracia, então, ela surge para solucionar problemas que tinham nos outros modelos antigos, né? Então, antes não tinha essa normatização, essa obediência à regra, a obediência era à pessoa. Então, quando a pessoa que ocupava aquele cargo lá, que era a autoridade, e ela saía do cargo que ela ocupava, não tinha uma continuidade nas organizações, né? Então, caía tudo por terra o que tinha sido construído, o que tinha sido conquistado. Então, a burocracia ela vem para solucionar esse problema, como agora as organizações pós-burocráticas elas vêm para solucionar
os problemas da burocracia, né? Então esse é o ciclo, sempre modelos novos surgindo para solucionar problemas dos modelos antigos. Então, antes as pessoas não tinham seus direitos e deveres nas organizações, né, documentados, agora tem. As pessoas não ocupavam os cargos por meritocracia e sim por clientelismo, então as pessoas eram indicadas ao cargo. Agora, na burocracia, as pessoas ocupam os cargos por mérito, porque elas são merecedoras, porque elas são especializadas, elas estudaram bastante aquilo, elas são boas no que elas fazem. Então, a burocracia ela não traz só coisa ruim como a gente tem na nossa mente, né? A burocracia ela também traz bastante coisas boas que solucionaram aqueles problemas antigos que se tinha. E agora, claro, nós estamos aí com um novo modelo, que não é 100% aplicado no nosso estado, mas já existem organizações pós-burocráticas para solucionar os problemas da burocracia. E também é importante dizer que Weber, né, que é o pai da burocracia, ele tem um livro muito interessante que é O que é a burocracia? Então, se você se interessa pelo tema de burocracia, é muito legal você ler esse livro, que é o próprio Weber que escreveu, explicando aí sobre o tipo ideal de burocracia dele, né? Sobre todos os estudos, sobre todos os pensamentos dele a respeito da burocracia, tá? E Weber também vai dizer que é impossível haver a continuidade, né? O funcionamento do Estado sem que haja a burocracia, né? Então, para o Weber é extremamente fundamental, é essencial a existência dessa normalização e foco e obediência nas regras e nas leis para que haja o funcionamento do Estado. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você gostou, curte o vídeo, deixa aí um comentário de temas que você gostaria que eu conversasse com vocês sobre, de política, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou deixar aqui linkado no izinho a playlist de política para vocês maratonarem. E não esquece também de você compartilhar com algum amigo seu que você acha que gostaria muito de aprender sobre burocracia ou sobre política, aí que tem vários vídeos para vocês assistirem juntos, tá? Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!